Fala, provedor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Fala, Provedor. Aqui a gente traz informações direto do campo de batalha para que você possa melhorar a qualidade do seu serviço e, com certeza, aumentar a lucratividade do seu negócio. Eu sou o Ronaldo Eu sou o Roberto. e o tema de hoje é como sair do zero como provedor e conquistei uma empresa consolidada. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui com o nosso especialista no assunto, Roberto. E eu já quero fazer logo a primeira pergunta para você, Roberto. E eu queria que você falasse um pouco para mim. Muitas pessoas não te conhecem, mas tem um tanto de outras pessoas que conhecem. Afinal, já são 8 mil inscritos no YouTube. Tem cidade no Brasil que não tem 8 mil habitantes. Eu digo isso Pois porque é. existe mesmo e eu conheço. Então, é muita gente te acompanhando. Mas, para as pessoas que estão chegando agora, que não conhecem você, ou as que já acompanham, mas não conhecem a sua história, eu queria que você contasse aí como que é essa pequena história de só 27 anos, mas de uma forma Bom, resumida, né? Senão a gente vai ficar aqui 5 horas conversando. claro, com certeza. Vamos lá. Bom, como é que funciona? Lá em 1996, eu acho que tem muito provedor aqui, Ronaldo, que estão assistindo aqui, nem nascido era. Eu morava em um conjunto habitacional na minha cidade, Recife, e eu sempre gostei de mexer com a parte de telecom, tanto que eu tinha muita vontade de fazer engenharia, aquela coisa toda. E o cara, quando tem vontade, gosta, aquela coisa, ele está sempre olhando para aquela, sempre olhando para aquele prisma, né? Sempre se você vê algo mais que as pessoas não vê. E assim, eu via uma dificuldade muito grande. Naquela época, a gente tinha um problema que era o quê? Nós estávamos migrando da discada, para quem não conhece a discada, a conexão discada é aquela que você, exatamente, é aquela que você ligava no seu telefone, o seu computador fazia discagem lá, era, né, por tom, pulso, esperava aquele negócio todo, né? Tinha que usar Aí de ocupava o madrugada. telefone, usava de madrugada que era mais barato, né, o pulso, e os pais ficavam pé da vida, porque ocupava o telefone, não podia usar, né? Ficava ocupado, e a gente estava migrando para a banda larga, tá? E aí, eu ainda vi, eu estava muito lá nesse conjunto que eu morava, muitas pessoas ainda tinham essa dificuldade de obter telefone, ou a própria banda larga, como era uma coisa nova, né? Difícil. E aí me veio na cabeça, assim, não, cara, eu vou, isso em 1996, eu vou contratar uma banda larga dessa para mim, tá? E vou distribuir. Afinal de contas, eu tinha noção de como aquilo funcionava. Só que isso aí, Ronaldo, não era uma estrutura de, como é que eu posso dizer assim, de empresa, não tinha nada disso. Era colega de prédio, aquela coisa toda, sabe? Você começa brincando a coisa, não tinha visão de negócio, de viver disso, nada disso, né? Era lá, morando com meus pais, tal, aquela coisa toda. E aí, num determinado momento, eu fui lá, olha, subi no prédio, puxei cabo, sabe quando o cara é novo? Sobe no prédio, vai lá na laje, puxa o cabo para casa do vizinho, colega, funcionou. A gente botou um suíte lá e puxou e ligou e funcionou. E aí comecei a botar um, né, um colega, dois, três. E nessa brincadeirinha, Ronaldo, eu comecei a perceber que eu já estava com uns 6 a 7 colegas comigo. E nesse meio, um deles chegou para mim e disse assim: Ó, oh, Roberto, por que a gente não rateia, já que é você que está pagando, está nos ajudando, vamos ratear isso aí? E um outro colega chegou para mim e disse assim: não, vamos fazer melhor. A gente divide entre a gente, já que vem da casa do Roberto, a gente paga a internet dele. Olha, já comecei a ter lucro aí, né? Porque eu já tinha minha internet e passei a ter lucro, porque os caras estavam pagando a da minha casa. Né? Então eu tinha essa banda larga, era um modemzinho ADSL terrível. Quando chovia à noite, caía a internet, apagava a luz, esperava voltar, aquela confusão. Só que o tempo foi passando e os vizinhos começaram a perceber. O nosso conjunto, conjunto habitacional, ele era módulos assim, interligados. Então era muito apartamento num prédio só. E o pessoal, conhecendo aquela coisa toda, começou: Ó, Roberto, eu estou querendo também, eu estou querendo. E claro, eu não trabalhava nisso, eu trabalhava com outra coisa. Sempre trabalhei com informática, com a parte de programação, sou desenvolvedor também. E aí, eu comecei a pensar, cara, isso pode dar certo, pode ser um negócio aí. E contratei um segundo link de banda larga, né? Naquela época o operador não estava nem aí para mim, não sabia nem o que era provedor, nem gato net, nem existia. E aí eu botei 2 links, comecei a dividir ali. E foi aí que surgiu o meu primeiro provedor, né? Gato net, né? Não tinha CNPJ, não tinha pensamento em crescer, né? Eu me lembro bem que nessa época, em 96, não existia nem o famoso MikroTik, que hoje todo provedor conhece. Não tem, porque MikroTik é de 2001. E aí eu queria dividir com a galera. E comecei a pensar, espera aí, mas como é que eu posso controlar isso? Porque esse cara pode estar consumindo e eu estou sem usar. E aí tem um programinha chamado Wingate, depois eu vou até pedir para você colocar aí, o editor colocar isso na tela aí, é muito interessante a tela dele. Ele fazia um compartilhamento, mas era muito tosco, era muito complicado. Eu tinha que configurar proxy, umas coisas dentro do computador do cara para poder ele usar a internet, uma coisa absurda.
E aí ele usava, é o que a gente tinha na época, beleza. Só que no próprio Engate eu fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Aquele negócio foi se tornando negócio para mim. Ao ponto, Ronaldo, que eu trabalhava CLT, né, aquela coisa toda, trabalhava e chegou ao ponto de eu saía do meu trabalho meio-dia, horário de almoço, não almoçava, voltava para o meu prédio, subia no prédio para consertar cabo de rede, conector que estava quebrado de um dos meus vizinhos, porque estavam pagando aqui. E num determinado momento, isso aí começou, além de gerar problemas, demandas, começou a me dar rendimento, tá? Era uma maluquice. Isso era cabo de rede puro na casa do cliente, suíte lá em cima do prédio, alimentação via da minha casa, da energia. E aí começamos a crescer. O dinheiro começou a aparecer, né? Você começa a olhar aquilo diferente. Peraí, isso aqui está quase pagando o que eu recebo lá de CLT. Só que com a diferença que isso é meu, né? Aquela história é o meu, né? Então eu faço o que eu quero aqui dentro. Lá não, lá eu sou funcionário. Lembro bem na época que eu não tinha link de internet suficiente, a qualidade não era boa. Mas a gente também tinha uma régua lá por baixo, né? Não era. Tipo assim, todo mundo sabia que a internet do Brasil inteiro, do mundo, ainda estava em desenvolvimento. Aquilo ali era novidade para a gente, estava chegando. Então eu Não tinha era muito tão problema grande, com né? isso. Não, não era tão grande. Então eu cheguei a ter nessa brincadeirinha 40 clientes. Caramba. 40 clientes pagando lá um valor, lá nem lembro mais o valor, mas era um valor que quase que empatava com o que eu ganhava no meu salário lá, né? Quase que empatava. Então, mas com isso vinha a dificuldade que era o quê? Dar suporte. Então eu trabalhava sábado, domingo, não tinha horário para mim, era manhã, tarde, noite, subindo em prédio, parecia um louco. Era dia de semana, você me via meio-dia, o sol, para quem conhece o Nordeste, Recife, cara, era sol a pino, entendeu? Assim, quente, pegando fogo, eu puxando fio para instalar novo vizinho, que o vizinho queria, aquela coisa toda. Já estava lá montando meu gato netzinho, né? Todo arrumado lá, organizando o negócio, e gostando da brincadeira, afinal de contas, aquilo ali. Eu acho que a partir dos 40 clientes, ele deixou de ser meu brinquedo para começar a ser uma coisa séria, entende? E Uhum. aí começou junto com isso, claro, você ganha uma grana a mais, mas começou junto com isso a vir problemas, né? Porque aí começa o cara, porque quando o cara tá usando a tua internet gratuitamente, quebrando o galho ali, é uma coisa, mas quando ele tá pagando, Ronaldo, virou um negócio. Ele Concorda? exige. Ele exige a qualidade. Exige qualidade, exige atendimento, ele não quer passar um dia todo sem internet esperando eu sair do meu emprego. Então, aí comecei, aí foi quando eu me lembro bem, eu comecei a experimentar o famoso cancelamento, o famoso lentidão. Eu comecei a experimentar aí aquela coisa, você puxar o cabo, gastou dinheiro e tal, aí o cara chega para você e diz assim, olha, quero mais não. Putz, esse cara não vai querer, velho. Depois que eu puxei fio, passei o domingo trabalhando e Ah, tal, na semana seguinte o cara não quer. Então, é o que a gente tem hoje, né? Cancelamento, lentidão. Eu já comecei a experimentar lá em 96. Mas sofri. Só que eu tenho uma coisa, Ronaldo, que é muito legal e eu acho que é importante frisar. Eu nunca me entreguei. Eu sempre aquilo era uma brincadeira que foi ficando sério, ao ponto, Ronaldo, eu dizer assim, naquela época, a minha esposa, hoje a minha esposa, naquela época era minha namorada. E aí, casamos em 2005. Aí você tira, ela acompanhou todo o processo de lá para cá. Ela minha tava começando namorinho e tal. E precisava de uma grana, né, para sair com ela, tal, levar no impressionar, né, cinema, né? cinema. Então, cinema, um sorvete, dar uma voltinha, vamos lá, beleza, amigo. E aí eu ganhando a minha grana, eu tava quase que ganhando o dobro já do que eu ganhava, porque eu ganhava no meu CLT e ganhava lá. E nesse meio tempo aí, eu comecei a perceber, e ela também, que estava me desgastando demais dois empregos, tá? Eu não chegou a um ponto que eu não conseguia fazer crescer mais aquele negócio. E eu tinha demanda, porque eu tinha um condomínio para atender. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver o seguinte: a gente já estava ficando noivo por ali, eu já estava cansado, tal. Ela disse: por que você não sai do emprego que está hoje e vai tomar conta do que é seu? Né? Ela sempre teve essa visão na frente e tal. E aí tudo quando aquela migração, né? Aquela coisa que você sente quando você CLT, quando você está trabalhando carteira assinada, né? Você tem aquele dinheirinho todo final de mês. Né? Então, o cara que passa de carteira assinada com aquele dinheiro certo no final do mês é aquilo ali, mas é certo. Você está recebendo aquela grana. Você passa a empreender, você passa a ser dono do seu negócio, aí começa aquela coisa, você todo dia tem que matar um leão. Né? Então, o cara que está lá com sua carteirinha certa, fazendo só aquilo ali, trabalhando, sabendo que no final do mês ele está recebendo, beleza. Aí eu mudei, a coisa passou de ter o dinheirinho certo para ter o dinheiro se eu fizer. Então é aquela coisa, você quando chega sexta-feira, encerrou meu emprego só segunda. O cara não, o cara empreendedor, ele trabalha domingo a domingo. Tem provedor aí que eu conheço que sobe em torno no domingo à noite, porque parou a rede dele. Eu fiz muito isso. Mas por quê? Porque é aquela coisa, o cara precisa trabalhar, precisava mudar essa visão. E quando eu mudei,
eu pedi até demissão, o pessoal, não, não é dinheiro, vou aumentar seu salário, vou fazer isso, fazer aquilo. Eu disse, não, não é. Aí expliquei a situação, eu tenho uma empresazinha e tal, está começando. Ah, eu comecei a aumentar minha rede, tá? E com isso veio junto o nascimento da Microtik, veio junto outras empresas, outras pessoas com a mesma visão que eu, que são provedores, né? É, mas os meus problemas continuavam: cancelamento, lentidão, reclamação, crescimento, aquela coisa toda. E foi quando eu comecei a entender uma coisa que é muito legal. Eu comecei a mudar meu mindset, né? Eu comecei a fazer estudo em cima disso, eu comecei a estudar, dava um problema, eu ia atrás para saber o que acontecia e tal. E comecei a perceber que outros provedores que estavam em outro bairro, até outra, sei lá, outra localidade, a gente não tinha WhatsApp naquela época, a gente se comunicava, era é até engraçado, tem gente até que nem conhece, era chat. Antes do Orkut isso, cara, pra você ter uma ideia. A gente tinha um chat lá que era do UOL, que a gente batia um papo e tal. Uhum. Então a gente conseguia conversar, bater um papo ali, ó, já trocando ideia sobre o provedor, entendeu? E aí eu comecei a perceber que não era só eu que era maluco, né? Existe até uma frase que eu digo muito para meus alunos lá, e o pessoal que eu conheço que é provedor, o pessoal ri muito. O provedor, quando mata, endoida. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Ou o cara fica maluco ou o cara morre. Pode ter certeza que o provedor está até entendendo o que eu estou dizendo aqui. Quando não mata, endoida. Aí o que acontece? Comecei a estudar mais sobre isso, sabe? Eu comecei a ajudar as pessoas. Então foi aí que eu descobri uma coisa que eu gostei muito, e foi o quê? É a gratidão das pessoas quando você oferece alguma coisa a ela. Pô, isso não tem coisa melhor. Não. Eu acho que melhor do que você ganhar dinheiro, com toda a certeza do mundo, tá? Hoje eu vivo bem, tá? Hoje eu tenho provedor de internet, várias cidades, eu tenho hoje turmas de turma de alunos aí de provedor, hoje eu tenho software, então são 3 empresas diferentes, então graças a Deus eu vivo bem, tá? Vivo tranquilo. Mas o que me enche os olhos, cara, me deixa até arrepiado, é a gratidão. É o cara mandar para mim por e-mail como eu recebo. Cara, eu passava fome, hoje eu ganhei meu dinheiro. Cara, eu não dormia à noite, eu passava a noite olhando os boletos passando no teto. Eu tinha medo de perder meu provedor, de ter que vender meu provedor, tá? E isso aí, cara, não tem preço. O cara chegar para mim e agradecer, dizer que Deus abençoe minha família, que eu tenha saúde por muito tempo. Cara, não tem preço isso, entendeu? Então foi assim. E aí, só para concluir essa parte, é engraçado uma coisa. Me veio. Eu estava trabalhando em Recife, beleza, tranquilo. E aí vieram as grandes operadoras, com a DSL2, aquela coisa toda, já com velocidades maiores. Veio uma extinta GVT aí, que abalou muito na cidade que eu trabalhava. Procurei Sebrae na época, eu sempre procurei o Sebrae para estudar, para avançar, aprender a administrar meu provedor. E o Sebrae chegou para a gente, eu e minha esposa, que ela já me ajudava nessa época, e chegou para a gente e disse assim: olha, vocês estão fadigados a quebrar. Aí eu, caramba, por quê? Porque é o seguinte: você é uma pequena empresa, numa cidade grande, sendo engolida pelas grandes empresas. E no meu bairro, no meu prédio, já estava sendo instalado a GBT na época, era todo mundo queria aquilo, porque era 25 megas, 15 megas, né, naquela fase. Isso eu já estou falando fase agora, de 2008, 2010. Próximo, gente. E aí, exatamente. E aí, o que acontece? Foi preciso eu criar um plano de expansão, ou eu tinha que mudar de emprego. E acontece isso muito com muito provedor, Ronaldo. Isso é interessante. O cara tem que ter muita força para, na hora das dificuldades, ele não vender o provedor dele, ele não desistir do mercado. E foi o que eu fiz, graças a Deus. Tanto é que eu estou há 27 anos no mercado, né? Vivo disso até hoje e acho que isso vai muito longe ainda. Tem muita coisa para, muita água para rolar aí. Mas assim, me veio aquela sensação de, cara, o que vai acontecer agora? Sabe aquela coisa, Ronaldo? Uhum. Eu estou cancelando muito cliente, eu estou perdendo muito cliente. E agora, o que eu faço? A operadora, todo dia ela botava 2, 3 vendedores dela na porta do meu cliente. Passava um de manhã, um de meio-dia, um de 4 da tarde. Agressiva. Entendeu? Agressiva, muito agressiva. E aí, me veio a ideia de trabalhar mais para o interior. E graças a Deus, não que eu não goste de Recife, mas assim, eu trabalharia em Recife sem problema nenhum. Hoje sim, porque está muito polarizado, assim, está muito centralizado. Hoje tem provedor que está brigando com a operadora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: fui para o interior, graças a Deus deu muito certo, me mudei para lá, inclusive. Hoje eu voltei para morar em Recife, já estou mais tranquilo, estabilizado. E aí foi onde eu realmente aprendi. Aprendi a administrar, aprendi a crescer. E isso eu fui ajudando outros colegas da cidade lá, e fui ajudando outras pessoas, e me veio a ideia de mandar isso no YouTube, ajudar, porque no YouTube você pega mais pessoas, né? Mais provedores. Eu não queria que o cara passasse o que eu passei.
e caindo naquele buraco. Eu queria mostrar os buracos dele no meio do caminho. Todo provedor, ó, uma coisa séria. Todos os problemas são iguais, só muda o endereço. Tá? Todo provedor tem os mesmos problemas. Ele tem cancelamento de cliente, ele tem reclamação de lentidão, ele tem cliente ameaçando de sair, ele tem link caro, ele não consegue chegar com link lá na empresa dele, o que chega é muito caro, e o que chega de barato às vezes não presta. Todo ele tem o mesmo problema, entendeu? Mas isso aí me fez o quê? Me fez expandir mais, porque eu estudei, e principalmente ajudar os outros. Eu comecei a ter um feedback do cara e comecei a ficar cada vez mais especialista na coisa, porque além de passar isso comigo, eu passava com outros provedores. E isso, claro, quando você ensina, você aprende duas vezes mais, né? Várias situações Isso era diferentes. muito legal. Situações diferentes, exatamente. Que a gente tinha que dar um jeito, né? Juntos. Entendeu? Mas foi isso, foi assim, foi levando e hoje começamos de novo no interior. Me mudei para lá com o pessoal, com minha esposa, com o filho, com tudo, para aumentar lá, crescer. Hoje a gente tem uma empresa estabilizada. Eu pude voltar para a minha cidade natal e, graças a Deus, hoje eu dou muita aula aí pro pessoal, eu trabalho com o provedor e por aí vai. Entendeu? Entendi, que jornada incrível, né? Então, a gente pensar que tudo começou lá atrás, né? Igual você falou, tem muito provedor que não sabe o que é aquele barulhinho da internet de escada, né? O tipo, né? Exatamente. Nem sabe o que é isso, né? Mas um dia existiu e você fez parte disso. E é legal Faz parte disso. legal na sua história, né? A gente consegue enxergar, quando a gente fala aqui no seu canal no YouTube, a gente está falando com um provedor, né? E várias vezes eles também têm dificuldades técnicas, eu acho que as maiores dificuldades, mas é legal na sua história aqui também que você contou a parte de empreendedorismo, né? Então, quando você comenta resiliência, às vezes é o que falta muito para o empreendedor hoje em dia, né? Eu gosto muito daquela imagem, né? Acho que todo mundo hoje vê rede social, né? Se não tiver alguém que não vê, essa pessoa é o anormal. Mas eu gosto muito daquela imagem que é um meme, né? Que todo mundo põe, que é o cara com a picareta, né? Cavando a terra, e o diamante está ali do lado, cara. Falta só uma É. marretada para ele pegar o diamante. Aí ele vai lá e desiste, né? Mas ele estava tão perto do sucesso, e ele acaba. Você sabe que esse daí tem uma atualização, né? É mesmo? Você sabe que tem uma atualização? Não, qual que é? Deixa o pessoal Ele parar. tá, então, ele tá com a picareta, como você falou, cavando lá para tentar chegar no diamante dele. E aí o que que acontece? O diamante dele é grandão, mas ele vê o cara do lado cavando e acha um diamante pequeno numa profundidade menor. Então ele chega bem pertinho do diamante dele, ele sai e vai cavar no Ah, terreno do cara porque o cara ganhou, o cara conseguiu achar o diamante pequeno dele. Então ele vê o cara fazendo, entendeu? Então essa é a atualização. Achei legal isso aí. Ele não, para de, porra, o cara ia ter o diamantão dele, 10 vezes maior do que o do outro lá, mas ele deixou de seguir o crescimento dele para seguir o que o outro faz. é Isso é verdade. muito sério, isso é muito forte, entendeu? Exato. E a gente vê na sua história uma história de inspiração, né? Vários problemas, e eu acho que em cada fase aí, a gente não consegue entrar a fundo em cada uma, mas acho que em cada fase que você contou, a entrada das grandes operadoras, né? Então, assim, empresas gigantes com muita verba, muito recurso, né? E você ter ficado no mercado ainda, eu acho que você conhece muita gente que deve ter desistido no meio do caminho, parou, não aguentou, foi embora. E aí, realmente, essa história do diamante, né? A pessoa poderia sim, né, ter conseguido ter uma empresa consolidada e de muito valor. E o que a gente está passando aqui, né, para você, provedor, é exatamente trabalhar esse lado técnico, mas esse podcast também fica essa mensagem de ser resiliente, porque o seu resultado ele já está logo ali na frente, né? Bom, nessa história, a gente já percebeu que no final dessa história, ou talvez não tão no final, né, porque ainda não acabou, tem muita lenha para queimar, mas a gente percebeu que tem uma parte de consultoria e aulas, né? Então, como você mesmo disse, lá atrás, eu acho que a grande dificuldade que você teve foi não ter tanto o YouTube, né? Não ter. O Google eu acho que Nossa. existia, mas ainda assim não tinha quase nada. Hoje a gente tem até chat GPT, né? Então lá atrás, para você buscar informação, era muito difícil, né? Se a gente lembrar, né? Páginas amarelas a gente usava para achar endereço, né? Ou telefone, né? Exatamente, exatamente, cara. A gente tem hoje, a gente tem eventos hoje de microtik no mundo inteiro. No Brasil tem sempre, acho que em novembro, se não me engano. Ele faz um, assim, em cada localidade do Brasil, então se reúne muita gente. A gente tem vários fabricantes olhando para provedor hoje, então ele faz vários eventos ali. Então, na época não tinha nada disso, cara. O Google ainda estava desenvolvendo a ferramenta de busca dele, né? Nossa, A busca do Google. No YouTube, não era nem sonho, entendeu? Então, era o que eu aprendia nos livros sobre rede. Até interessante essa conversa, senão eu tenho até um livro, eu vou mandar depois a foto para você postar aí no vídeo. Meu primeiro livro de rede, você postar aí, na hora que a gente estiver conversando sobre isso aí, eu queria que você mostrasse. Foi onde eu comecei aprendendo sobre rede, cabo de rede, placa de rede, metro não existe, Ethernet, festa Ethernet, essas coisas de comunicação, né? Que todo mundo só via isso
como é que eu posso dizer assim, dentro da empresa, né? Só tinha essa visão de que cabo de rede, de que placa de rede era só dentro de empresa. E aí eu fui e comecei a jogar cabo de rede em cima do prédio. Cara, isso não vai prestar não. Não sei, vou botar e ver o que, que dá. E aí tem que foi para poste, já está em poste, já está em cima de prédio, cabo de rede está em todo lugar agora, né? E, Rodando. e você, provedor que está assistindo a gente, tem aí ó, o YouTube do Roberto para navegar em vários conteúdos técnicos que tem aqui para tirar suas dúvidas. Então, se você não quer voltar para o livro, né, você se inscreve aqui nesse canal, já ativa as notificações, a gente tem vídeo novo toda semana para ajudar você e o seu provedor a ter muito mais resultados, né? E você não desistir, porque o diamante está logo ali. Bom, a gente está chegando no final desse nosso bate-papo e eu queria só que você comentasse, né, para as pessoas que estão assistindo, principalmente para os provedores, se você, dentro dessa sua jornada, principalmente da jornada do Roberto como professor, o que, que você tem visto nas suas consultorias, mentorias e também nos seus alunos que te mandam perguntas e na história deles, qual que é o maior desafio que hoje eles têm ou qual que é a maior limitação do provedor hoje para ele ter uma empresa consolidada, assim como você criou a sua há 27 anos atrás? Então, cara, é uma coisa interessante, porque quando a gente olha muito para o umbigo da gente, a gente fica meio fechado no nosso mundinho. Então, assim, de acordo com minha experiência, né, desses 27 anos no campo de batalha lá, fazendo no meu, e acompanhando e ajudando os colegas, né, mentorando, como a gente costuma dizer, né, consultoria, mentoria, vendo os principais problemas dele, é que você percebe que, cara, o grande problema do provedor é ele sair da zona de conforto dele, tá? A gente vê que o cara, ele tem, como é que eu posso dizer assim? Ele tem total condição, ele tem capacidade suficiente, mas ele fica limitado à zona de conforto dele. Ele não muda aquele mindset, sabe? Para quem não sabe o que eu estou falando, mindset, é aquela coisa de você sair da sua zona de conforto, mudar a sua mentalidade, tá? Mudar mesmo a mentalidade. Então, assim, mas como assim a gente passar a ter uma mentalidade, sair daquela mentalidade estagnada, sabe? Aquela coisa parada, só olhando para o provedor do lado. Por que esse cara cresce? Aí ele comprou um carro, eu vou comprar esse carro. Aí ele fez isso, ele fez isso. Só porque o meu não cresce e o de fulaninho da outra cidade cresce. Eu vejo muito isso, entendeu? Eu vejo muito, mas muito isso. Então, assim, um dos principais motivos que você perguntou é exatamente a limitação, é aquele degrau que falta para o cara se profissionalizar. Entende? Eu bato muito nessa tecla. E acho lindo, acho bonito quando um cara, um aluno meu, ele entra no curso e ele realmente se dedica ali a assistir aquilo ali. São aulas curtas para não ficar pesada. Ninguém está aqui para dar 2, 3 horas de aula. Não faz sentido, entendeu? Mas assim, aulas pequenas, que vai mudando a mentalidade dele. E aí o cara chega e fala, cara, eu não sabia que eu podia fazer isso. Eu tinha a solução na minha mão e não resolvia. Entende? Simplesmente porque ele mudou a mentalidade. É aquela história, parar de olhar para o diamante que o cara com a picareta do lado conseguiu, tá? Beleza, aplausos para ele. É o diamante dele. O seu tá logo ali. É você botar métricas, olha, analisar seu provedor, ver se ele está crescendo, se ele não está, sabe? Então, a gente não foi treinado, Ronaldo, para isso nossa escola. Nós não somos treinados para isso na escola. Somos treinados para sair de uma escola, para uma faculdade, depois servir para uma empresa e viver aquilo ali. Então, na hora que você precisa pensar, né? Como eu falei no início, sair daquela mentalidade estagnada, na hora que você precisa pensar como resolver aquele problema do seu provedor, o que os caras fazem? Eles vendem o provedor, entendeu? Então, assim, você vê pessoas, você vê alunos aí que começam sem nem saber o que é microtique. Roberto, você acha que eu tenho condições? Cara, todo mundo tem condição. Todo mundo. E aí eu alimento isso no cara, eu mostro isso a ele, a gente tá junto. Muitas vezes ele precisa de uma mão, entendeu? Amiga, que segure. Não, cara, faz, porque se der merda, eu tô aqui do teu lado para te ajudar. Entendeu? Então faz que eu tô aqui, vai fazendo. Ele cria aquela confiança e aí ele começa a decolar sozinho. Isso é muito, acontece muito entre os alunos, entendeu? Acontece muito mesmo. Mas o grande problema que eu vejo hoje é esse, é aprender a administrar, porque não fomos treinados para isso. A primeira coisa, você precisa mudar a sua cabeça. Tenha certeza de uma coisa, se você é provedor, isso eu falo para todo aluno, tá? Que me questiona o seguinte, Roberto, será que eu tenho crescimento? Será que tem futuro eu ser provedor? Eu digo sempre ao aluno isso, veja, você está há quanto tempo no mercado? Ah, eu estou há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mudou alguma coisa de lá para cá? Não. Então o problema está em você. Você precisa, Ronaldo, é isso que ele precisa entender. A primeira coisa, ele precisa entender que o problema está nele, não está no concorrente que está chegando, porque o concorrente tem dinheiro, porque vê, naquela época eu não tinha informação. Não dava para concorrer direto com a GVT, mas eu fui procurar outro mercado e continuei no mercado. Imagina se eu tivesse vendido meu provedor. Exato. Entendeu?
Então é isso que eu estou dizendo. É aquela coisa, eu não me entreguei. A verdade é essa. Eu fico com pena muitas vezes quando o provedor chega e diz assim, cara, eu não quero mais, eu não consigo, isso não é para mim, é muita dor de cabeça. Cara, dor de cabeça tem em todo canto. Dor de cabeça tem em todo canto, cara. Então, o que eu vejo é isso, a galera entregando os pontos, não querendo nem sequer entender. Quando eu falo estudar, não é você meter a cara nos livros, como você falou aí, passar 4 anos da sua vida fazendo engenharia ou fazendo. Não, não precisa nem disso. É você entender a sua empresa. É você entender os pontos fracos e melhorar aquilo. É treinar pessoas, né? É trabalhar com pessoas, entender a trabalhar com isso. Tudo muda quando você tem essa visão. Entende? Quando você tem começa a ter essa visão, abre seu leque, o seu horizonte. Eu acho que Beleza? não, eu acho que é sensacional que você deixou de recado aí para a galera. Então, todo mundo já sabe mudança de mindset, né? Aprofundar nos conhecimentos. E aí eu acho que a gente fecha isso para que você ande com o grupo certo, né? Então, você estar com pessoas certas vai potencializar você a gerar resultados cada vez maiores, né? Então a gente vê isso no Isso. seu grupo aí, né? Um puxando o outro, um falando que teve Isso. resultado, o outro falando assim, não, então eu quero ter também, se ele conseguiu, eu vou também. Então se cria um círculo virtuoso, né? Não um vício. Isso. E é um isso, exatamente. Aí é um puxando o outro para o bem. Então se você está sozinho, provedor, não fica sozinho. Dá a mão para alguém e caminha junto com outra galera que também passa pela mesma coisa que você passa e consegue solucionar os problemas. Roberto, que papo bacana. Muito obrigado aí pelo seu tempo. É, Eu sei que é escasso, né? Nem sempre dá para parar para a gente bater um papo, mas a gente vai fazer isso com certeza mais vezes. Então, para que a gente volte aqui mais vezes com o Roberto, falando não só da história dele, mas também de partes técnicas, que eu sei que é o que vocês mais gostam de ouvir ele falando. Você já deixa aqui o seu like nesse vídeo para o YouTube entregar mais. Se inscreve se você não é inscrito. Então, se você é provedor e não está inscrito no canal do Roberto, você não está caminhando com quem gera resultado. Então, se inscreve nesse YouTube já. E último recadinho para você, provedor. Se você quer que eu traga aqui, faça perguntas para o Roberto de algum tema específico, deixa aqui no comentário desse vídeo que eu vou trazer aqui ele para responder essas perguntas que vocês colocarem. Roberto, posso deixar o meu último recado aí também? a palavra é sua. Joia, valeu. Primeiro, eu queria deixar o seguinte: na verdade, eu queria deixar só uma mensagenzinha para os provedores, tá? Cara, se você acha que tem algum provedor que precisa assistir esse podcast, de repente, um cara que está desanimado, chateado, sozinho, achando que está sozinho, que não tem solução, cara, ajuda ele. Passa esse link para ele assistir isso aqui, entendeu? Quando a gente faz o bem, com certeza a gente tem né, a lei do retorno, né? A gente passa, cara, se isso aqui que o Roberto está falando, cara, passa só para ele, entendeu? Isso aqui vai ficar lá no YouTube, lá. Eu acho interessante, Ronaldo, para a gente poder aumentar né, esse leque de provedores que realmente fazem o bem, que procuram melhorar, porque tem cliente para todo mundo, entendeu? Tem que acabar com esse negócio de concorrência entre provedores. A gente precisa ajudar um ao outro. De repente ele conhece um cara de outra cidade, de outro bairro que está precisando, passa esse link para ele lá, ele vai assistir. E acredito que vai ajudar ele. É isso Tá aí, bom? legal. Obrigado, Roberto. Até o próximo.